Você já se sentiu nostálgico? Bom, é assim que milhares de fãs de Pokémon se sentem por todo o mundo, como pelo gênero de anime no geral. Isso literalmente tomou conta do mundo, e surpreendentemente tem muitos recursos que pertencem ao mundo real, dando mais imersão à cultura japonesa. Por exemplo, comida. Se você já assistiu anime, você deve ter notado o quão cuidadosos os animadores são em retratar as refeições que os personagens comem na maioria das séries. Uma tigela de lamen, o tradicional macarrão japonês, é normalmente desenhada em cuidadosos detalhes, e se você olhar as fotos de lamen na vida real, vai ver o quão cuidadosamente eles são desenhados na animação. O mesmo vale para quase todos os outros pratos tradicionais japoneses. Quando os personagens têm uma mesa de jantar com todos os tipos de alimentos, você pode pegar um livro de culinária japonesa e achar todos eles lá. Uma das razões para isso são as expectativas de audiência. As pessoas no Japão sabem como sua comida se parece e esperam o mesmo no anime. A outra razão é o respeito geral que os japoneses têm pela comida. Para eles, comida é mais do que algo que você simplesmente põe na boca e mastiga. Comida tem muitas tradições e costumes nacionais relacionados a ela, desde o jeito que é preparada até o jeito que é comida. Por isso, é dada tanta atenção no anime também. Muitas séries usam os mitos e lendas do Japão como base de suas tramas. Você pode aprender muito sobre a crença deles através dos animes, como por exemplo, muitas séries de fantasia giram em torno de yokai, espíritos que podem tomar diferentes formas e serem tanto maus quanto benevolentes. Um dos animes mais populares de todos os tempos, Naruto, usa um monte de tradições locais nos seus parâmetros também. Shinobi, os guerreiros e guardiões dos países realmente existiam antigamente nos tempos sombrios. Eles não podiam controlar as forças da natureza, é claro, mas eles com certeza eram de fato altamente treinados em artes marciais, e eram frequentemente enviados às missões que necessitavam de sua furtividade. A raposa de 9 caudas, Kurama, é uma raposa especial que aparece no anime também. Na mitologia japonesa, raposas ou kitsune são seres sobrenaturais cujo poder e sabedoria depende do número de caudas que elas possuem. Quanto mais velhas e sábias forem, mais caudas crescem, e as raposas de 9 caudas são consideradas as mais poderosas de todas. Não é de admirar que Kurama era a besta de cauda mais forte do anime. A propósito, Pokémon também se referiu a esse mito como uma de suas criaturas, chamado de Ninetales. Obviamente, ela tem 9 caudas, e se parece com uma raposa. Esse Pokémon apareceu já na primeira geração, e foi um dos primeiros 100. Agora já existem mais de 900 Pokémons no geral, e o número continua crescendo. Nos últimos anos, o gênero Isekai cresceu imensamente de popularidade tanto no Japão quanto no resto do mundo. A trama principal gira em torno de uma pessoa normal do nosso mundo moderno que foi invocada ou renasceu em outro mundo, normalmente um de fantasia. Então, o protagonista tem maravilhosas e perigosas aventuras e normalmente se torna uma das figuras mais proeminentes do novo mundo. A razão para tanta popularidade é simples: é o escapismo da entediante realidade. Antes da transição, o personagem principal normalmente é mostrado como um humano comum. Eles podem ser uma criança de escola, um funcionário de escritório ou até mesmo um desempregado. E depois que eles são transferidos, eles normalmente obtêm superpoderes ou habilidades mágicas que lhes dão uma ajuda contra monstros e outros inimigos. Você provavelmente já conhece um anime assim. É uma coisa realmente comum em todo o planeta, mas o Japão é ansioso por esses escapismos. É comum para os japoneses trabalharem muito, e burnout é muito comum para eles. Eles também normalmente ficam no trabalho horas após o expediente acabar, sem receber hora extra, o que custa muito do seu bem-estar. Trabalhar de escritório pode ser tedioso e difícil, então não se admira eles sonharem em serem transportados para um reino de fantasia, onde podem ser livres e terem aventuras mágicas. Falando em trabalho de escritório, você deve imaginar animadores de desenhos e ilustradores trabalhando de um estúdio de anime como pessoas populares e ricas, mas isso está bem longe da realidade. Na verdade, a maioria dos animadores recebem apenas o suficiente para se alimentarem, e a maioria deles dizem que o salário que recebem é insuficiente pelo trabalho que fazem. Apesar dos estúdios estarem faturando bilhões de dólares nos seus títulos mais famosos, eles também normalmente pagam seus funcionários o suficiente para sobreviverem. Isso acontece porque a maioria dos animadores vão aos estúdios pela simples vontade de trabalhar com o que amam. Eles não vão para receber o dinheiro, mas para ver o mangá favorito se tornar real na tela. E também a abordagem tradicional do Japão sobre o trabalho é que se trata sobre nós, e não apenas a mim. Eles trabalham pelo bem-estar coletivo, não por eles mesmos. Então não é comum para eles reclamarem sobre suas condições de trabalho, ao contrário das sociedades ocidentais. Um dos paralelos menos óbvios entre animes e o mundo real é o cenário usual de quase qualquer cine e série. É um gênero específico que mira em adolescentes e jovens adultos em animes. Normalmente envolve aventuras, perigos, uma linha bem clara entre o bem e o mal, e personagens bem vividos nos dois lados do conflito. Em tais títulos, o protagonista normalmente tem que passar por vários problemas antes de que saia vitorioso. Os espectadores veem ele treinando duro, batalhando contra inimigos sempre mais fortes e achando soluções inteligentes para as situações terríveis.
O protagonista quase nunca é mostrado como alguém especialmente forte, ao contrário de seus inimigos, que são mais poderosos e ágiles que os mesmos, e é através do trabalho duro e perseverança que os protagonistas prevalecem. A mensagem não tão escondida nesses títulos é que você só pode alcançar o sucesso trabalhando duro e trabalhando suas habilidades. Nada de bom vence uma luta, e essa regra pode ser facilmente aplicada na vida real. É também a regra que muitos japoneses seguem: quanto mais você se esforça, melhor vai ser. Separado dos vários títulos aventurosos, os animes possuem uma vasta variedade de séries sobre o dia a dia casual, e através deles você pode aprender muito sobre como os japoneses vivem. Por exemplo, se é um título sobre escola, pode ser surpreendente em ver todas as garotas andando por aí com suas saias, mesmo no inverno. Saias fazem parte do uniforme escolar no Japão para as garotas. Saias também são consideradas elegantes no Japão, então você frequentemente veria mulheres andando por aí vestindo saias mesmo fora da escola. E uma vez que não é tão frio na região central e sul do Japão, você vai ver as saias mesmo nos meses mais frios. As sakuras ou cerejeiras estão literalmente em todos os lugares do Japão, e assim como é mostrado na maioria dos animes, as pétalas dessas árvores são carregadas em todos os cantos na primavera. Há até mesmo festivais realizados em todo o país dedicados ao florescimento das cerejeiras. Tais festivais são chamados de Hanami, o que significa vendo flores. As pessoas vão aos parques e campos para apreciar o florescimento das cerejeiras. Casas domésticas também são mostradas bem reais nos animes. As casas japonesas mais típicas são pequenas e minimalistas. Eles normalmente não têm muito em termos de decoração, preferindo praticidade e conforto ao invés de prazer visual. E sim, eles dormem no chão. Bom, não exatamente no chão, eles usam futons, ou colchões que eles colocam diretamente no chão. Enquanto camas não são realmente tão raras, futons são muito comuns. Aliás, é um tipo de costume limpar os futons na primavera, tirando-os da varanda e batendo com eles com um tipo de vara especial. Esses colchões são bem pesados e difíceis de lavar, então basicamente é o único jeito de limpá-los depois de um longo inverno.